quero começar fazendo uma pergunta que tem total relevância para o tema que a gente veio lidar hoje. A pergunta está no slide. Para você, o que é ser mais produtivo? Responda no chat, não participar. O que é ser mais produtivo? Que eu imagino que vocês queiram ser mais produtivos, afinal vocês estão assistindo um workshop de produtividade. Ser organizada, Elga? Muito bem. O que mais, gente? Coragem. Otimizar o uso do tempo, Paulo. Muito bem. Raquel, conseguir cumprir suas tarefas em menos tempo? Ótimo, Raquel. O que mais? Você realizar aquilo que se propôs a fazer. Muito bom, Marcela. Conseguir terminar projetos, Vanessa. Rosângela, eficiência e eficácia. Paulo, ser eficaz. Utilizar o tempo com eficácia, Marco. Lia, saber escolher as tarefas realmente importantes e efetivamente realizá-las. Muito bem. Levar menos tempo para fazer alguma tarefa. Luiz, muito bom. Cumprir o que se propôs sem se sabotar, Leda. Gente, vocês percebem deixar de postergar? Muito bom, gente. Obrigado pela participação. Vocês percebem que cada um tem uma definição sobre o que é ser mais produtivo. Talvez ser mais produtivo não seja um conceito tão simples da gente colocar. Você vai perceber que há uma grande diferença de ideias sobre o que é exatamente isso, e que ao longo dessa manhã, dessa primeira parte, a gente vai falar muito sobre isso. Na verdade, eu já aproveito para introduzir o que nós vamos fazer ao longo dessa manhã. O workshop, aliás, não só esse, como os workshops todos que a gente faz, eles são sempre divididos em duas partes. Numa primeira parte, uma parte de uma palestra, uma parte de mais ou menos 2 horas, que vocês vão me ouvir falar muito sobre o tema que a gente está tratando, que é a produtividade. E na segunda parte, a gente vai começar a trabalhar efetivamente aquelas ferramentas de coaching que eu pedi para vocês imprimirem, ok? E o que me faz ser produtivo? Não é fazer todas essas coisas, mas fazê-las bem. Porque eu posso ser um master coach, eu posso ser um diretor de teatro, eu posso ser um filósofo, eu posso ser tudo isso mal. Eu posso atender vários clientes ao mesmo dia de uma forma meio relapsa. Mas isso não é ser produtivo. Ser produtivo está muito mais relacionado à qualidade do que à quantidade. Ser produtivo está muito mais relacionado a não abrir mão daquilo que é mais importante. Não adianta fazer muitas coisas em pouco tempo que eu não queria estar fazendo. Não adianta eu fazer muitas coisas em pouco tempo que não são importantes para mim. Não adianta eu fazer muitas coisas ao mesmo tempo que são razão de sucesso para os outros, para a sociedade, mas que para mim não tem muito significado. Ou não adianta fazer de qualquer jeito. Ser produtivo, e essa é a introdução importante que eu quero falar com vocês, está muito mais relacionado a fazer todas as atividades que eu amo, que são realmente importantes para mim, que são congruentes com os meus valores mais essenciais, sem abrir mão das minhas escolhas e da qualidade delas no tempo. Não é fazer de qualquer jeito, não é necessariamente fazer mais no mesmo tempo. A pergunta que eu quero lançar para vocês nesse momento é a que está no slide. Como então seria você 100% produtivo? Aliás, como seria exatamente você 100% produtivo? O que precisa acontecer para que você diga: eu estou totalmente produtivo? É por isso que não é um conceito simples mesmo. E é por isso que essa ideia de produtividade ela é tão importante. Porque a gente tem uma noção, talvez,
antiga sobre esse tema, né? Fazer o que se deseja apesar das adversidades, Paulo, é isso, também é isso, né? É tudo isso. O que vocês estão percebendo é que cada um traz uma ideia diferente do que é você 100% produtivo, e você 100% produtivo só funciona para você, não funciona para os outros. Aí tem o caráter da individualidade, e aí você começa a entender como produtividade é um conceito pessoal, tem essa questão da pessoalidade, e ao mesmo tempo perceber que às vezes a gente procura o que a gente chama de produtividade venenosa. O que é uma produtividade venenosa? É um tipo de ciclo vicioso em que você está sempre fazendo a mesma coisa e querendo fazer a mesma coisa, talvez de uma forma produtiva, mas algo que você, se você tivesse escolha, você não estaria fazendo. Ou se você pensa, é isso que você queria estar fazendo? Se você pudesse escolher qualquer coisa no mundo, aí você, não é isso que eu queria estar fazendo. Então, peraí, você não está no controle produtivo. Porque você não está fazendo o que você quer, não está produzindo o que você gostaria de estar produzindo. Então, a gente tem um problema. Então, essa pergunta é fundamental. E eu quero lançar e que vocês pensem, comecem a pensar agora, e não apenas agora, mas que vocês continuem pensando nisso ao longo de toda a manhã. Como seria você 100% produtivo? Aliás, como seria exatamente? Para ter uma clareza, para ser específico. O que evidencia você produtivo? O que precisa estar acontecendo para você dizer eu estou 100% produtivo? Essa é uma pergunta desafio para vocês, ok? Mas é fundamental, é absolutamente essencial que antes da gente trabalhar, a gente esclareça alguns conceitos. Esses conceitos, e para quem já teve workshops anteriores nossos, ou online, ou presenciais, sabe do que eu estou falando? Esses conceitos são uma premissa básica para o trabalho que a gente vai fazer. Porque o trabalho envolve algumas ideias, o trabalho envolve perceber algumas coisas sobre você. O trabalho envolve tirar você um pouco do lugar comum em que você estava quando você veio para cá, para você começar a pensar, a transcender as suas ideias, as suas velhas ideias de sempre, e começar a pensar um pouco diferente sobre o que seria para você uma vida mais produtiva na hora de estar trabalhando nas ferramentas. Então, o nosso workshop de coaching para a produtividade pessoal tem esse objetivo. O problema aqui, e é o que eu quero que vocês compreendam, é que coaching para a produtividade pessoal não é um conceito tão claro. E não é tão claro porque para a gente entender o que significa coaching para a produtividade pessoal, eu preciso compreender inicialmente o significado de cada uma dessas palavras. Basicamente, a gente tem três palavras aqui: coaching, produtividade e pessoal. Então, o que é coaching? O que é produtividade? E o que é pessoal? Ao trabalhar esses três conceitos, ao entender essas três ideias, talvez então a gente possa ter uma clareza do que é um coaching para a produtividade pessoal e, a partir daí, começar a trabalhar, a fazer as atividades que a gente vai fazer na segunda parte da manhã. Muito bem, vamos trabalhar sobre isso. Eu queria começar com a ideia de produtividade. São três palavrinhas. A primeira palavra é a produtividade, a palavra que a gente já vem trabalhando. Então, produtividade. Bom, eu perguntei para vocês, inicialmente, né, o que era ser mais produtivo. Vocês, cada um deu a sua ideia de ser mais produtivo, mas eu queria focar agora na palavra produtividade. Essa palavra, ela não é uma palavra que nasceu para humanos. É uma palavra que nasceu para máquinas. A palavra produtividade, ela surgiu no século XVII, no contexto da Revolução Industrial. E ela surgiu para as fábricas, para a indústria, para a máquina. E o significado da palavra produtividade é esse mesmo que algumas pessoas falaram. Produtividade significa fazer mais em menos tempo.
a palavra produtividade que nasceu dentro das fábricas, das indústrias, que nasceu para as máquinas. Então, a partir do momento em que as fábricas poderiam produzir muito mais produtos numa quantidade menor de tempos, então a gente pode dizer que a produção está sendo maior, ou seja, há uma maior produtividade. Então a ideia de produtividade é essa mesmo, é mais em menos tempo. Mas como eu disse para vocês, a ideia não é trabalhar produtividade, mas produtividade pessoal. Você não é máquina, você não é fábrica, você é gente. E gente funciona diferente. Será que a única ideia possível de produtividade para seres humanos é fazer mais em menos tempo? Então, talvez a gente tenha que expandir um pouco esse conceito. Tá? Talvez a gente tenha que pensar que produtividade para seres humanos, para a gente é algo um pouco diferente. Porque aí eu tenho coaching para produtividade pessoal. Então, a outra palavra que eu gostaria de destrinchar do conceito é a palavra pessoal. Bom, o que é pessoal? Para nos ajudar a pensar um pouco nisso, eu fui buscar o dicionário. Eu fui buscar o dicionário Michaelis para não ter nenhuma dúvida. Então, dentro do dicionário, a ideia de pessoal é a seguinte. Está no slide. Pertencente ou relativo à pessoa. 2, que é próprio e particular de cada pessoa. E 3, exclusivo de certa pessoa, individual. Olha que interessante esse conceito. Ao mesmo tempo que produtividade pessoal não significa fazer mais em menos tempo, porque pessoal dá um caráter de relativo à pessoa, dá um caráter de particularidade, dá um caráter de exclusividade. Então, é um tipo de produtividade particular, é um tipo de produtividade exclusiva. Em outras palavras, é uma produtividade de cada um. Eu não tenho como especificar o que é produtividade pessoal para todos. Eu tenho como dizer o que é produtividade pessoal para mim e só. A única pessoa capaz de perceber o que é ser produtivo para você é você mesmo. Porque produtividade tem esse caráter de exclusividade, de particularidade. Portanto, o conceito de produtividade pessoal, ele é um conceito que vai além, ele é um conceito que transcende o simplesmente fazer mais em menos tempo. Se não é fazer mais em menos tempo, eu vou dar um conceito que é muito particular meu, mas é um conceito que tem toda a relevância. Ser produtivo é estar no controle, basicamente. Estar no controle da sua vida. Bom, aí você vai me dizer, mas Fernando, tem várias coisas que eu não controlo. Aliás, eu controlo muito pouco. E eu sou obrigado a dizer para vocês que eu concordo, que você não controla quase nada. Você não pode controlar uma fatalidade que tenha acontecido com uma pessoa que ama. Você não pode controlar o tempo que está lá fora. Você não pode controlar várias coisas que acontecem no mundo, na sua vida e na vida de outras pessoas que você não queria que estivesse acontecendo. É verdade. Você não pode controlar quase nada. Mas por que então você abre mão muitas vezes da única coisa que você pode controlar, que são as suas escolhas no tempo? A única coisa que efetivamente está no teu controle são as suas escolhas. O que eu estou querendo dizer é que ser produtivo é estar no controle do seu tempo. É usar o seu tempo da forma em que você quer realmente estar usando. Isso é estar no controle. É você não abrir mão das suas escolhas, daquelas escolhas essenciais, daquelas escolhas congruentes com seus valores.
aonde eu quero estar exatamente agora, que vai fazer com que a minha vida tenha mais sentido. Aonde eu gostaria de estar em cada minuto do meu tempo, essencialmente. Se eu estiver fazendo exatamente o que é mais importante para mim agora, eu posso dizer que eu estou no controle. Então, cuidado com essa ideia, com esse chavão, com esse conceito comum do que é ser produtivo. Pense uma coisa, a gente passa um terço da nossa vida dormindo, um terço dormindo. E o resto do tempo, acordado, em vigília, nós passamos a maior parte trabalhando. Ou seja, você passa a maior parte da tua vida no trabalho, trabalhando. Se a tua vida essencialmente é passada no trabalho, na maior parte dela, faz sentido você trabalhar com algo que você odeia? Faz sentido você passar a maior parte do seu tempo fazendo algo que você não queria estar fazendo na vida e passando a tua vida, que é o seu tempo, nisso? Faz algum sentido? Então é importante que não só o trabalho, mas qualquer atividade que você faça, em qualquer dimensão, em qualquer área da tua vida, seja uma atividade que tenha sentido para você. A coisa mais deprimente que existe é uma pessoa que passa a semana inteira torcendo para o fim de semana chegar. Faz sentido? Aí você passa um mês inteiro torcendo para o fim do mês chegar, por causa do quinto dia útil. Aí você passa o ano inteiro torcendo para o ano passar, para você chegar às suas férias. Aí quando você vê, você está torcendo para a tua vida acabar logo. Você está torcendo pela brevidade da tua vida. Isso não tem o menor sentido. Ou tem? Né? Pois é, gente. Então, quero ser mais produtivo para quê? Como eu vou usar o meu tempo de uma forma mais produtiva, de uma forma mais no controle, de uma forma que faça mais sentido para mim? Bom, e falando em termos de tempo, evidentemente, vocês sabem que nós somos seres temporais. Nós nascemos num tempo e vamos morrer num tempo. Nossa vida se dá num tempo. Então, a pergunta que eu gostaria de fazer para vocês nesse momento é: você tem tempo? Bom, gente, o que a gente mais ouve por aí é a ideia, é o não tenho tempo. Não tenho tempo. Olha, você pode me dizer qualquer coisa, qualquer uma, menos não tenho tempo. Não tenho tempo, não cola. Não cola, porque se você for pensar bem, é uma declaração absurda, é uma declaração completamente sem sentido. É aquilo que no coaching a gente chama de crença limitante. O que é uma crença limitante? É algo que eu acredito, mas que me atrapalha. E ao acreditar nisso, eu atrapalho a minha vida. Ao acreditar nisso, eu me prejudico. E ainda por cima, é falso, é uma mentira. Você não tenho tempo é uma típica crença limitante. Por que me prejudica? Me prejudica porque sempre que eu disser não tenho tempo, eu não vou fazer nada a respeito. Se você me disser assim, olha, eu gostaria de fazer uma atividade física, mas não tenho tempo, bom, você já está dizendo, eu não vou fazer. Você já está justificando o fracasso. Você já está justificando o não realizar aquilo que você diz que gostaria de fazer. Então, não tenho tempo é uma crença limitante porque ela te imobiliza. Mas, além de tudo, ela é falsa porque ela é mentirosa. Você tem tanto tempo quanto a pessoa mais produtiva do mundo, quanto a pessoa que mais realiza, quanto a pessoa mais proativa. Você tem 24 horas por dia. Alguém aqui não tem 24 horas no dia? Tempo, né? Eu sempre digo isso. Tempo é o recurso mais democraticamente distribuído que existe.
Todo mundo tem 24 horas, não importa onde você nasceu, não importa se você é rico, se você é pobre, se você é petista, se você é tucano, não importa. Você tem 24 horas no dia como qualquer um. 24 horas por dia. Então, não tem o tempo, é uma insanidade. Você tem. Mas eu não consigo fazer todas as coisas que eu gostaria no tempo que eu tenho. Bom, então, você há de convir comigo que o que você quer me dizer não é não tenho tempo. Isto não é prioridade para mim. Quando você está dizendo eu deixo de fazer uma atividade física porque eu não tenho tempo, na verdade você está querendo dizer não é prioridade para mim. Você está só contando uma historinha, só justificando. A prioridade para mim é um trabalho que eu odeio, mas a atividade física não é. Entende? Então, tempo é prioridade. Você prioriza o tempo. Aí você diz a vida inteira, eu não faço uma atividade física porque eu não tenho tempo. Aí você tem um infarto. Aí tem um infarto, o médico fala assim para você, salva a tua vida e fala assim para você, se você não começar a fazer uma atividade física agora, você não tem mais 6 meses de vida. Você arruma tempo? Claro que arruma. Aí o tempo aparece como mágico, porque as prioridades mudaram. Entende? Tempo é prioridade. Faz sentido isso para vocês? Rapidinho, né, Marco? Pois é. Muito bem, muito bom. Muito bem, gente. Bom, o fato aqui que eu quero que vocês entendam é que tempo e vida estão intimamente relacionados. O tempo ele está intimamente relacionado à vida. Eu não sei se você já se deu conta disso, mas o que é a vida? Vida é o tempo que você tem. Você nasce em um determinado momento no tempo. Você vai morrer em um outro momento nesse tempo. E o que acontece entre esses dois momentos, entre esses dois pontos, é aquilo que nós chamamos de vida. Então a vida é o teu tempo. Então cuidado quando você disser assim, perdi tempo. Perdi tempo fica light. Mas talvez fique um pouco mais pesado dizer perdi vida. Gastei minha vida, que é o meu tempo, de uma maneira que eu não queria. E eu não estou falando só das pequenas coisas. Perdi tempo no Facebook, perdi tempo na internet, perdi tempo com coisas que eu não queria fazer, perdi tempo com muito cafezinho. Não estou falando só disso, isso também. Mas, essencialmente, o tempo que você perde não estando no controle. O tempo que você perde não aproveitando a vida, não vivendo. O tempo que você perde não fazendo aquilo que você queria estar fazendo. Enfim, não escolhendo o que é mais importante para você. Esse tempo perdido é uma espécie de morte. Porque vida não vivida e morte é a mesma coisa. Então, pense bem quando você perceber perder tempo. Quando você disser perder tempo. Quando você se perceber perdendo vida. Essa é a ideia. Tempo e vida são duas coisas intimamente relacionadas. Bom, como eu disse para vocês, deixar a vida passar, deixa a vida me levar, canta a música do Zeca Pagodinho, é uma estratégia possível, uma escolha. Porque você não escolhe, alguém escolhe por você. Então é uma escolha, não deixa de ser. É uma estratégia, mas talvez não seja a estratégia mais sábia se você quer que a sua vida vá por um determinado caminho. Então, se hoje a sua vida produtiva ela não está no controle, ela não está no caminho que você gostaria, se hoje você percebe que você não faz o que é mais importante de tudo, perceba que você está perdendo vida. Você tem que olhar para as coisas que você não te satisfazem hoje e começar a se questionar, ok, o que começa a fazer para mudar? Não tudo de uma vez, qual é o primeiro passo? Uma coisa de cada vez. Cada minuto é importante, como disse a Dani. Cada decisão é importante, cada escolha é importante. Então, não abrir mão da escolha. É isso que eu falei que é
ser produtivo. Está no controle. Não abrir mão de escolher o que é mais importante. Não abrir mão de escolher o que é essencial, o que é mais importante para você. É isso aí, Lia. Agora você está fazendo o que você quer, agora você está no controle, está assistindo o workshop, é exatamente o que eu quero fazer nesse momento. Pois bem, continue fazendo o que você quer agora. E quando esse agora se tornar passado, e o agora, e no próximo agora, o workshop já tiver acabado, continue escolhendo o que você quer fazer. A ideia é essa, é você não abrir mão, nunca, do que é realmente importante. Ok? Então, resumindo, o que é coaching? Podemos dizer, então, que coaching é processo, foco na ação, aprendizado e parceria. Processo porque é um caminho, como eu disse para vocês, que vai de um outro ponto a outro. Foco na ação, porque não existe coaching só na parceria. Desculpa, não existe coaching só na teoria. Coaching, ele existe na prática. Se você não fizer algo diferente do que você está fazendo, você não vai ter resultado. Não adianta você apenas refletir. Refletir é fundamental. Mas a reflexão tem que trazer um resultado prático dentro do coaching. Um compromisso, um comprometimento com uma ação concreta. O que você não está fazendo que, se estivesse, seria efetivamente mais produtivo? Ok, definiu? Então, faça. Assuma o comprometimento de fazer, defina e faça. Coaching ele é extremamente focado na ação. Tem que fazer, senão não é coaching. Não basta apenas perceber. É perceber e se comprometer com a ação. Mas coaching também é aprendizado. Coaching é autoconhecimento, é isso que eu estou falando para vocês. Eu conheço a ti mesmo, é a percepção, é o perguntar. Eu só posso traçar objetivos, definir metas, entender o que é ser produtivo, se antes eu souber o que é importante para mim, se antes eu souber quais são as minhas maiores necessidades. E coaching é também parceria, tá? Ele é sempre uma parceria entre o profissional de coaching e o cliente. No caso do auto-coaching, é uma parceria de você com você mesmo, porque muitas vezes a gente se sabota, a gente vira inimigo da gente mesmo, a gente procrastina, a gente não se compromete, então você tem que ser o seu próprio parceiro no auto-coaching. Não abrir mão daquilo que você se compromete. Se eu decidir que vou fazer determinada tarefa em tal data, porque assim eu vou ser mais produtivo, então eu me comprometo 100% com essa tarefa. Eu me torno parceiro de mim mesmo. Mas ainda, isso é o que é o coaching. Agora, o que o coaching não é? Bom, coaching não é terapia, coaching não é consultoria, coaching não é aconselhamento e coaching não é autoajuda. Coaching não é nenhuma dessas coisas. Coaching não é terapia porque ele não se propõe a terapeutizar, ele não se propõe a trabalhar disfunções, ele não se propõe, não é para isso. Coaching é para trabalhar metas, para trabalhar objetivos. Ele é destinado a pessoas funcionais e pessoas que querem realizar algo. Além disso, o foco é sempre no futuro, nunca no passado, nunca no que já aconteceu. É aonde você quer chegar. O que você faz no presente para alcançar os objetivos futuros. Por isso que ele não é terapia. E ele não é consultoria ou aconselhamento, porque o profissional de coach, ele não ensina nada. Ele não diz para você o que você tem que fazer. Ele pergunta. Ele faz o que Sócrates fazia. Ele questiona, ele pergunta. Vocês veem que essencialmente é isso que eu faço aqui. É claro que eu estou também dizendo algumas coisas, porque eu estou ministrando um workshop. Isso aqui não é uma sessão de coaching. Um workshop de auto-coaching. Mas porque vocês vão trabalhar com vocês mesmos as ferramentas daqui a alguns instantes. Mas é um workshop... Mas as perguntas que eu faço, que geram reflexão, que você vai aprender e precisa começar a se acostumar a fazer para si mesmo, essas perguntas são perguntas de coaching. Um consultor é um profissional contratado para dizer para você como fazer, e não é isso que o coach faz. Então, por isso que não é consultoria nem aconselhamento. E também não é autoajuda, porque, como eu já disse para vocês, a autoajuda, na minha visão, ela não dá conta da complexidade da vida. Ela dá algumas dicas para você que muitas vezes são úteis, mas ela se propõe a servir para todo mundo. E cada um é um. Ser produtivo para você é diferente de ser produtivo para o outro, que é diferente para o outro, que é diferente para cada um de vocês. E vocês já perceberam isso aqui, né? Vocês já perceberam que produtividade é um conceito muito particular. Então, não adianta eu dizer 10 dicas para você ser produtivo. Posta técnicas, isso não vai tornar você mais produtivo. Vai talvez fazer você trabalhar mais nesse tempo. A não ser que você defina as suas escolhas no tempo e entenda o que é para você ser produtivo. Tá bom? Então, por isso que também não é autoajuda. Com isso,
finalmente eu encerro essa nossa primeira parte, essa nossa palestra inicial, e conseguimos fechar e definir o conceito de coaching para a produtividade pessoal, né? Tivemos que definir essas 3 palavras para a gente entender o que a gente está fazendo aqui nessa manhã. Isso tudo foi muito fundamental. Eu espero que vocês tenham aproveitado essa primeira parte do workshop, esse primeiro momento da melhor forma possível, porque as ferramentas que a gente vai fazer agora, daqui a alguns instantes, elas são ferramentas que dependem dessa tua nova percepção de tempo, dessas reflexões que você está fazendo agora sobre o que é efetivamente ser mais produtivo. E o que vai funcionar para você, e mais para ninguém, para que a tua produtividade pessoal seja uma meta a ser atingida através de técnicas de coaching que a gente vai trabalhar na sequência. E antes do nosso intervalo, eu gostaria de lançar uma pergunta para vocês. Fiquem com uma coisa na cabeça. Eu queria que vocês, além disso tudo, aliás, eu vou dar esse tempo, esses 10 minutos, para você não só esticar um pouquinho, mas responder a isso aqui, que está no slide agora. Quais são as 3 perguntas mais importantes que eu deveria me fazer sobre a minha vida produtiva? Bom, você já percebeu que coaching é perguntar. E você já percebeu que você só vai descobrir o que é importante para você se você se fizer perguntas. Então, o que eu quero que você pense agora, nesses 10 minutos, é quais são as 3 perguntas mais importantes que você deveria fazer sobre a sua vida produtiva agora. Que me ouvindo falar ao longo dessas 2 horas, você percebeu que você precisa fazer essa pergunta. Atenção, eu não quero respostas. Eu não quero que você defina 3 respostas. As perguntas é para você pensar depois. É para você deixar o seu processadorzinho rodando aqui e dormir com isso hoje. Eu quero que você diga quais são as 3 perguntas que você tem que se fazer. Não 3 respostas. Respostas você pensa depois, ok? Pense nesse momento quais são as 3 perguntas e escreva. 3 perguntas que você tem que se fazer. Quando a gente voltar, eu queria que alguns de vocês, quem quiser, me colocasse quais são as 3 perguntas que você voltou. Ok?